Josué, capítulo 1, versículo de número 9. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, e passe esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, e toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhes daria. Não somente esforça-te e tem de muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem de bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Sentaremos. Em nome do Senhor Jesus. Que rico texto, que palavra gloriosa, maravilhosa. Eu quero convidar você nesta noite a perceber um dos segredos que Josué aplicou durante toda a sua vida. Se nós olharmos para a vida de Josué, e principalmente no capítulo 24, nós vamos ver que tudo quanto Deus prometeu a Josué, tudo se cumpriu. Quem crê que tudo que Deus promete, Deus pode cumprir? Quem crê que, conforme disse Paulo, escreveu em 2 Coríntios 1:20, que toda a promessa, diz lá, 2 Coríntios 1:20, porque de todas as promessas tem de Deus o sim e o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Quem crê que de todas as promessas, na Bíblia há 8.810 promessas, 8.810 promessas, de todas, Deus diz sim, Deus diz amém. Quem crê no Deus que está do teu lado, com você, e Ele quer que você viva cada uma das promessas feitas para você, para a sua casa, para a sua família, para o seu filho, para a sua vida pessoal, para a sua vida espiritual, para a sua vida profissional. E olhando para esse livro, para esse capítulo em apreço, o chamado para Josué é para ele ser forte. Para ele ser forte. Então, por 3 vezes, esta expressão aparece nos 9 versículos iniciais do livro de Josué, e Deus está encorajando o coração do seu servo a ser instruído, e ele está sendo desafiado para ocupar um lugar, porque era uma das tarefas talvez mais difíceis, que era substituir a Moisés, que por 40 anos ele tinha estado ao lado dele, liderando, dando apoio, dando um suporte. Nós vamos ver Josué lá no livro do Êxodo, no capítulo 17, quando Moisés estava no monte. A Bíblia diz que do seu lado estava Arão e Hur, mas Josué estava lá no meio da batalha, pelejando com o povo, guerreando com o povo, e ele sempre esteve assim, dando um auxílio diretamente a Moisés. Agora, Josué, ele assumiria essa posição, que não era tão fácil, ser líder, estar liderando. Ele precisava de coragem, ele precisava de força, ele precisava ser altruísta.
E é interessante observar que aqui o texto fala de um binômio, onde a força e coragem andam juntas. Você vê que muitas pessoas têm coragem, mas às vezes falta força. Outras têm força, mas falta coragem. De quantas coisas na vida você tem força, mas te faltaria coragem? De quantas situações que você já viu, já não viveu, que você não teve êxito porque lhe faltou coragem? Para um amigo meu, recentemente ele passou para uma prova de delegado, um homem intelectual, mas ele chegou em Brasília e na hora do teste físico ele foi reprovado. Não pôde exercer aquela função, embora fosse aprovado na parte teórica, mas ele não foi aprovado na parte física. Precisava fazer algumas barras e ele só fez 2. Ele precisava, parece-me que de 8 barras. 8 barras, nos meus bons tempos eu fazia 10, de frente e de costas. Hoje, talvez mal e faça uma, mas vamos lá. Mas faz muito tempo que eu não faço. Vou até tentar para ver, né? Tem uma barra por aí? Não. Então vamos continuar. Mas eu quero que você pense comigo. Quantas vezes lhe faltou forças em determinados momentos que você precisava para continuar? Alguém que já esteve em uma maratona correndo? Alguém já percebeu que tem pessoas que estão muito próximas de ganhar e antes de ganhar lhe faltaram forças e elas ficaram próximas? E quem sabe essas pessoas, eu vi e conheço algumas que estiveram a quadras da chegada, só que lhe faltou força. E no último momento elas tiveram câimbras e estavam tão exaustas que pararam ali, enquanto outras pessoas que vinham atrás passaram à frente delas e chegaram em primeiro lugar. E pessoas que tiveram até muito bem, mas não suportaram. Queridos, nessa caminhada nós precisamos de força e coragem. Você vê muita gente boa que parou porque lhes faltavam forças. Mas eu quero lhe dizer que nós podemos ser fortalecidos no Senhor, no nosso Deus. Eu não estou dizendo apenas de força física. Quem crê que o Senhor te fortalece? Quem crê que o Senhor te dá coragem? A Bíblia diz: multiplica a força do cansado. Amém, amados? E aumenta a força daquele que não tem nenhum vigor. A Bíblia diz: dá força ao cansado. Se você estiver cansado, o Senhor tem força para você. A Bíblia diz que Davi, quando estava em Ziglag, diante de uma angústia que ele esteve na alma, perante os seus amigos que fizeram declarações absurdas ao seu respeito, diz a Bíblia que ele foi se abatendo, se entristeceu, mas ele orou ao Senhor, e diz a Bíblia, e ele se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Quem crê que o Senhor pode te fortalecer? Quem crê que o Senhor pode renovar as suas forças? Quem crê que o Senhor fortalece a tua fé, fortalece a tua intimidade com Deus? Nesta é uma noite de fortalecimento, amados. Deus tem algo para fazer na sua vida e na sua casa, e hoje Ele te trouxe aqui para te dar força e coragem. Deus, Ele não recomenda a Josué que apenas ele tivesse força, mas a Bíblia diz que ele também pudesse ter a ousadia, que ele pudesse ter coragem. E ambas foram recomendadas aqui. Por que será que Deus disse claramente que ele precisava de força e coragem? Porque não seremos capazes de realizar a obra de Deus se essas duas coisas não estiverem juntas, não andarem juntas. Uma apenas não é suficiente. Você pode ter muita força, mas pode lhe faltar coragem. Você pode ter muita coragem, mas pode lhe faltar força. E é necessário que o Espírito de Deus hoje alcance a tua alma, alcance a tua mente, alcance o teu psique, e quem sabe te dê hoje um revestimento, aleluia, te dê graça, porque força tem a ver com a capacidade física de cumprir determinadas tarefas. Agora precisamos de força para as tarefas que temos para realizarmos. Um homem sem força não tem a capacidade de realizar os seus
o seu chamado, o seu ministério. E é comum ouvirmos expressão de pessoas idosas afirmando que a mente está pronta, mas o corpo não responde mais. Então não basta ter coragem se não há força, mas também não adianta, aleluia, força sem coragem. Então coragem tem a ver com uma atitude mental, uma predisposição, ou por que não dizer, uma disposição para os enfrentamentos, para não recuar com facilidade, mesmo diante daquilo que você sabe que você não terá força suficiente, mas você sabe que você caminhará não na tua própria força, mas na força do Senhor, na ousadia do Senhor, porque, amados, fortes podem ser tímidos ou medrosos, sem coragem não conseguimos avançar. E curiosamente, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 20, versículos 5 a 8, vale a pena você ler depois. Lá diz assim: 4 grupos de pessoas eram desencorajadas a ir para a guerra do povo de Deus no Antigo Testamento. Quem tivesse construído uma casa nova e ainda não tivesse desfrutado, quem plantou uma vinha e não havia comido o seu fruto, pessoas desposadas, ou seja, uma espécie de noivado em Israel, mas que ainda não tivesse recebido sua esposa, isto é, não tiveram intimidades, ou seja, e o 4º grupo eram aqueles que não tinham coragem. Um homem de coração medroso e tímido deveria retornar para casa, para que o coração de seus irmãos não fosse também contaminado pelo medo do parceiro. Porque, amados, o medo ele contamina, o medo ele contagia, o medo ele domina, o medo ele vai gerando um ar de proliferação. Então é preciso ter coragem. Aristóteles ele afirma que a coragem é a primeira das qualidades humanas para nos dar a garantia de adquirir todas as outras. Quem crê que Deus te dá coragem para você galgar, para você chegar e alcançar várias outras virtudes? Quem crê que Deus te dá coragem, aleluia, para você romper nesta noite? E quem crê que a coragem que você terá, conforme diz lá em 1 Timóteo 1:7, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de força e de coragem. Quem crê que Deus te dá força e coragem, dê uma salva de palmas bem forte para o Senhor Jesus. É preciso ter coragem e é preciso ter força. E a Bíblia diz aqui: ser forte e corajoso, porque tu farás deste povo herdar a terra que sob juramento eu prometi que eles daria. Então era necessário ser forte, era necessário ser corajoso para exercer o chamado, para estar na frente. Querido, hoje Deus te trouxe aqui para te dizer que na tua casa você terá que ter coragem, você terá que ter força. Deus te trouxe aqui para te dizer que para caminhar a 2ª milha você terá que ter coragem, você terá que ter força. Nenhuma pessoa fará a diferença na sua vida prática se não ousar. Quem crê que é tempo de termos ousadia? Quem crê no espírito de ousadia? O espírito de ousadia é isto que fez a diferença na vida de Moisés. Quando o Senhor falou para ele: o que tens nas suas mãos, Moisés? Ele disse: Senhor, uma vara. E o Senhor disse: toque com ela no mar. E a Bíblia diz que ele teve a ousadia e tocou no mar, e o mar se abriu. Quantas vezes a solução já está na nossa mão e nos falta ousadia em momentos como esse? Nos falta ousadia de tocar, de ter realmente a coragem de avançar. A ousadia que fez com que Sansão pegasse uma queixada de jumento e enfrentasse 1000 homens. Tu já parou para pensar? Se você estivesse diante de uma guerra e tivesse apenas uma queixada de jumento na mão para se defender, você ousaria guerrear? Sansão ousou. Temos que ousar mais. Se nós fôssemos, ou se nós tivermos mais ousadia, nós vamos viver mais o sobrenatural. Quem crê que é tempo de ter ousadia? Em tempo em que muitos recuam, se você avançar, você pode chegar primeiro. Em tempo em que muitos estão se escondendo, e se você tiver a coragem de se expor, você pode chegar primeiro. E quando muitos estão desacreditando,
se você começar a acreditar, você pode ter o privilégio de ver primeiro o que ninguém pôde ver, porque desfruta da melhor água aqueles que bebem primeiro. Aleluia. Provam do melhor vinho aqueles que ousam acreditar que este é o tempo de Deus para a sua vida. Quem acredita nisso aqui, meu irmão, que é tempo de ousarmos mais, de termos mais ousadia no seu negócio, tenha ousadia nas vendas, tenha ousadia nos empreendimentos, tenham ousadia no seu ministério, tenham ousadia. Aleluia, porque é isso que disse Jesus aos seus discípulos sobre a ousadia, porque em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Aleluia, e eu creio, irmão, que isso é ousadia, e você só vai ver milagres se você ousar chamar o nome de Jesus. Quem crê que no nome de Jesus milagres acontecem? Quem tem ousadia aqui para viver milagres, meu irmão, diga glória a Deus. Então é isso que a Bíblia diz. Coragem. Coragem não significa enfrentar sempre desafios intransponíveis, não. Muitas vezes precisamos de coragem para recuar e admitir que erramos na avaliação que fizemos. Então, mesmo dentro desse mesmo contexto, ao mesmo tempo, quem não ousa, não vive, não realiza. Quem não ousa, não desfruta. Quem não ousa, não participa das coisas novas. Não é possível liderar ou estar na frente de uma igreja, de uma obra, ou quem sabe, estar com uma família, se você não tiver essa ousadia, amados, coragem, ser destemido. Então Deus exorta Josué para levar o povo à terra prometida. Eles haviam recebido uma promessa, mas alguém precisava dar continuidade naquela caminhada. E Deus levanta a Josué dizendo: levanta-te, pega este povo e passe esse Jordão. Quem crê que é tempo de se levantar, aleluia, e romper com o Jordão? Fala comigo: eu vou atravessar esse Jordão. Quem crê que é tempo de atravessar o Jordão que tiver, seja ele qual for. O que é Jordão para você? O que é a fase de romper o Jordão? O Jordão na Bíblia está no capítulo 2 e capítulo 3 do livro de Josué, onde é uma promessa que Deus fez, e diz a Bíblia que para romper o Jordão, eles teriam que cumprir alguns princípios. Dentre eles, nunca tirar os olhos dos sacerdotes que estavam com a arca levantada. E o Senhor disse: antes de atravessar o Jordão, eles teriam que jejuar, porque a Bíblia diz: o caminho que ireis andar, vocês nunca andaram antes, é um caminho novo, mas santificai-vos hoje, e amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Quem crê que Deus pode fazer maravilhas, e quem crê no Deus que faz maravilhas aqui, meu irmão, Deus quer fazer maravilhas. Então temos que ousar, temos que ter coragem, temos que ter ousadia. E ele estava diante dessa proposta: pegar o povo a atravessar o Jordão. E diante dessas propostas houveram muitas guerras, adversidades, e não foram apenas aquelas materiais. Talvez as maiores lutas que enfrentamos não são as externas, são as internas. Talvez os maiores inimigos não são aqueles que os nossos olhos veem. Exatamente, os maiores inimigos são aqueles que os nossos olhos não contemplam. São aqueles que as nossas mãos não alcançam, porque são inimigos internos na alma. São monstros, são fraquezas, são medos que são construídos ao longo da vida, pela convivência com as pessoas em torno da nossa vida, com as delimitações, quer seja cultural, social ou espiritual. Eu quero te dizer essa noite: você terá que romper externamente e internamente. E Deus te trouxe hoje aqui para te dizer que é tempo de vencer fora e vencer dentro. É tempo de estar, aleluia, de pé diante de cada desafio, porque Deus te chamou. Deus disse: ser forte, porque isso vai passar. Essa angústia vai passar, esse medo vai passar, essa depressão
a conquista não seria possível. Então eu olho para Josué e não vejo ele dentro de uma visão conformista, porque a palavra de Deus o convida a andar, a ter uma vida dinâmica. Uma vida dinâmica. Fala comigo, uma vida dinâmica. Há muita gente querendo romper, mas são conformados, vivem conformados, e mais do que isso, vivem acomodados. Então Deus não te quer conformado, e Deus não te quer acomodado. É tempo de mudar a cabeça, é tempo de mudar a visão, é tempo de mudar os sentimentos, é tempo de mudar a percepção, é tempo de compreender que para cada luta, para cada enfrentamento, nós precisamos de uma estratégia nova, e o Senhor quer te dar uma estratégia de vitória, mas Ele não quer que você fique acomodado, Ele não quer que você fique, ou seja, que você viva conformado, porque o conformismo, eu penso, conforme já diz Augusto Cury em um dos seus livros, ele diz que o ser humano ele pode ser amordaçado dentro de si mesmo, e há muita gente presa em si mesma. Ainda que a sua língua esteja livre para falar, ele pode estar preso, ele pode estar amordaçado, pode se viver acorrentado, ainda que as suas pernas estejam soltas para poder viver, ainda que diante das possibilidades, ele se sente impossibilitado de respirar, ainda que os seus pulmões estejam abertos. Eu digo que há diversas armadilhas mentais, que são, amados, aquilo que muitas vezes determinam a nossa vida, que são construídas de maneira sutil, de maneira que nós não percebemos. Eu digo, ao longo do processo de formação da personalidade humana, elas vão se formando e elas nos aprisionam no lugar em que todos deveriam ser livres. Há pessoas presas e escravas de si mesmas. Há pessoas que se tornaram uma ilha em si mesmas. Há pessoas presas em ressentimentos, em mágoas, em frustrações. Há pessoas presas em depressão, em decepção. E eu digo, quantas das pessoas não estão querendo romper com algo que lhes aprisionaram há anos atrás, em cenários que até hoje ainda lhe causam dores. Deus está dizendo para você que é tempo de você estar inconformado. O apóstolo Paulo ele escreve em Roma, lá aos Romanos capítulo 12, dizendo: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Querido, Deus quer gerar uma metamorfose na sua vida, Ele quer gerar uma transformação mental, aleluia, quem sabe emocional, e eu vejo claramente que isso é possível, porque nenhum ser humano está livre delas, de ser aprisionado em si mesmo. Por isso nenhum ser humano é plenamente livre. Há muita gente que tem uma Bíblia na mão, louva, canta, prega, cultua, mas estão ainda presos em alguma coisa. Mas Jesus disse: eu vim para que vocês fossem livres, e a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu creio em um evangelho que liberta fisicamente e emocionalmente, que liberta a sua vida, que liberta a sua família, que liberta o seu emocional. Quem acredita nisso aqui? Quem crê em um evangelho que transforma, que liberta o homem, que tira o jugo? A Bíblia diz que o jugo será despedaçado por causa da unção. Então vem uma unção de Deus na sua vida, que vai quebrar todo o peso e jugo que quem sabe ao longo da vida você tenha trazido sobre si. E eu creio, amados, que há muitas pessoas que desde a sua infância, desde criança, dentro dos hábitos, quem sabe estão presas de maneiras que não conseguem se romper, e não só espiritualmente, mas intelectualmente, não foram transformadas ainda. Mas eu digo para você, queridos, esta é uma possibilidade que o texto diz: ser forte. Você terá que enfrentar isso. Tu terás que perceber as armadilhas que bloqueiam a capacidade de decifrar aquilo que você, quem sabe, está diante dos teus olhos, mas você não percebe.
Existe algo que pode ser decifrado. E hoje o Senhor quer que você aprenda a perceber, a ter uma percepção, aquilo que antecipa os fatos. Existem situações que, quem sabe, já ocorreram na sua casa, com pessoas próximas a você, quem sabe com o seu pai, com a sua mãe, quem sabe com amigos, e quem sabe você está somatizando sobre a sua vida fatos e erros que os teus patrícios, a tua geração, vem, quem sabe, praticando há anos. E quem sabe Deus te trouxe aqui para dizer que hoje você vai quebrar esse paradigma e que através de você, a tua geração futura será diferente, pensará diferente e agirá diferente. Não é porque deu errado lá atrás que vai dar errado hoje. Não é porque alguém não conseguiu que você não vá, aleluia, que você não possa vir a conseguir. Não é porque alguém nunca rompeu na vida que você vai estar no mesmo lugar, na mesma camada, quem sabe social ou intelectual. Eu creio, meu irmão, em uma unção de conquista, de libertação, e Deus quer tirar esse jugo de sobre a sua vida, e Deus vai usar você para libertar essa geração, para transformar a sua família e para mudar a sua história. Alguém acredita nisso aqui? Então não seja conformado, seja um inconformado. Pare de comodismo. Nós temos que nos desacomodar. Nós temos que sair da zona de conforto. Saia da zona de conforto. Porque a zona de conforto, ela vai te impedir, vai bloquear as possibilidades de sucesso. E quem sabe, muita gente boa dando errado. Pessoas que têm tudo para romper. Eu digo para você, querido, você não vai dar errado a vida toda, ou para sempre não. É tempo de você acertar, e você só precisa mudar a maneira de fazer a mesma coisa e fazê-la de uma outra forma, de um outro jeito, de uma outra maneira. E é isso que Deus quer que você perceba. Há um segredo por aqui, amados, porque existem vilões, aleluia, que tentam de uma forma sutil te aprisionar. Eu digo que tais armadilhas podem estar presentes de maneira sutil, e ela pode estar escondida atrás de uma religiosidade, aonde você se justifica porque você orou ontem, porque você leu a Bíblia, porque as coisas não aconteceram, mas você é fiel e isso vai acontecer, que é verdade. Só que você não pode fazer só isso. A Bíblia diz que você tem que ter coragem, mas você tem que ter força. Você tem que ter força, mas você tem que ter coragem. Às vezes não falta fé, falta coragem. Às vezes não falta, aleluia, coragem, falta fé. Querido, você vai ter que se mover. Você não tem que só orar, você também tem que trabalhar. Você não tem que só pedir, você também tem que se preparar, tem que se gabaritar. Você não pode só estar na igreja, você tem que mudar a tua visão sobre o mundo. Porque eu creio que assim como Jesus falou aos seus discípulos, assim como o Pai me enviou ao mundo, eu envio vocês. E não me peça que eu vos tire do mundo, mas que eu vos livre do mal. Quem crê que Deus é contigo, meu irmão, o mundo pode ser mal, mas o maior está com você. As coisas podem ter dado errado, mas haverá uma porta que ela vai se abrir para você. Sabe o que diz a Bíblia? Apocalipse 3, versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve isso e diz o que é santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Quem crê que Deus tem a chave de Davi? E o que diz a Bíblia? Que ele abre e ninguém fecha. Quem crê que Deus tem a chave vai abrir para você? Então, falando, Deus tem uma porta para mim. Quem crê que a porta que Deus vai abrir para você, ninguém a poderá fechar. Alguém acredita nisso aqui? Diga glória a Deus. Ainda falando sobre o conformismo, porque eu penso que isto é a arte de se acomodar, de não reagir, de aceitar passivamente as dificuldades. Eu digo a muita gente aceitando pacificamente coisas que você já deveria ter mudado há um bom tempo. Eu digo, amados, é tempo de se editar, de se reeditar, melhor dizendo. É tempo de se atualizar. É tempo de transformar a maneira de ver e de ouvir as coisas. E eu digo porque a Bíblia fala sobre isso. E eu já disse há um tempo aqui, fala comigo, tudo que não se regenera. Lembra disso? Fala comigo, tudo que não se regenera, degenera. Há muitas coisas na sua vida que estão envelhecendo.
que estão degenerando, ou seja, estão morrendo. Mas hoje Deus quer regenerar, revitalizar. Quem crê que é tempo de uma resiliência? Quem crê que Deus quer te dar essa coragem aqui? Diga glória a Deus. Porque, amados, eu penso que é dessa forma que nós vamos vencer. E acredito sim, amados, que existem barreiras. Fala comigo, eu vou vencer esta barreira. Existe uma barreira espiritual. Quem já percebeu que sempre quando você diz eu vou orar, ocorre um monte de coisa para que você não ore? Quem tem visto isso aqui? Quando você lê a Bíblia, aliás, quem tem insônia aqui à noite, sofre de insônia, pega a Bíblia para ler. Você vai voltar a dormir. Eu não sei se você já percebeu que quando você fala, vou ler a Bíblia, o sono chega. É assim ou não é? Aliás, vou orar. Te dá um sono de repente. E como eu escrevi esses dias, né, tem pessoas que até dormem de joelho. Mas eu digo para você, não deixe de orar porque você dormiu de joelho. Porque se você dormir orando, você pode dormir no colo do Pai. Eu digo para você, querido, parece uma coisa interessante, mas eu digo que tem muita gente fazendo isso diariamente, praticando isso, né? Fala, vou orar, e acaba dormindo no colo do Pai. Mas eu quero que você acorde, irmão, e ore de novo. Porque você dormiu, né, enquanto estava orando, mas acordou e não voltou a orar. Quem crê que é tempo de voltarmos a orar mais? Alguém não entende isso aqui que eu estou falando? Diga amém. Alguém já passou por essa experiência? Não levanta a mão, não precisa. Mas eu quero que você entenda. Existem situações que nós enfrentamos que muitas vezes geram uma pressão sobre as nossas vidas. Essa síndrome do sucesso. Porque enquanto você vê muita gente tendo sucesso, e você tendo insucesso, você se vê frustrado. Eu digo para você, querido, você precisa entender que existe um tempo para todas as coisas. E o teu tempo vai chegar. O tempo da tua família vai chegar. O tempo da tua vida mudar vai chegar. Deus trabalha no tempo dele e vai chegar o tempo de Deus trabalhar através da sua vida. Existem barreiras, como já vos falei, que muitas vezes geram prisões, cadeias em nossas ideias, em nossos projetos, em nossa família, e às vezes nós não temos coragem de assumir as nossas responsabilidades. Quem crê que é tempo de você assumir a sua responsabilidade e ser realmente um transformador da sua história, do seu mundo. Porque pelo menos, eu creio, amados, que existem situações que você vai começar a mudar de maneira micro, para que depois ocorra mudanças macros, maiores. As grandes mudanças começaram de maneira invisíveis, ou quase não perceptível. Quando você começa a mudar algo, as pessoas não veem de início. Tem muita gente que mudou o hábito a alimentar agora. Eu, por exemplo, ainda não dá para ver, mas daqui a pouco vocês vão perceber, né? Eu sei que algumas pessoas ainda não perceberam. Mas se você mudar o hábito, alguém vai dizer, mas interessante, você está mais magro, como é o meu caso, eu já ouvi, você está mais magro. É verdade, eu estou mudando o meu hábito alimentar. Mas quantas mudanças você já não praticou, não tem praticado? E alguém olha para você e fala, tem certeza? Mudou mesmo? Porque ainda não está transparecendo. Eu digo, se você começar a orar, por exemplo, mesmo que ninguém perceba, comece a orar. Essa mudança vai transformar alguma coisa na sua vida. Comece a ler a Bíblia, por exemplo. Essa mudança vai começar a gerar transformação na sua vida. Você que é irritadiço, comece a controlar. Quando vier irritação, enche a boca de água. Sabe aquela prática antiga? Não vai falar, ao invés de falar, enche a boca de água. Né? Aí tem uma irmã que diz, pastor, eu estou engordando, porque você falou para encher a boca de água, e hoje eu comprei um monte de pipoca, e eu encho a boca de pipoca. Eu falo, irmã, troca a pipoca pela água, porque não vai engordar. Eu digo para você que tem coisas que você vai precisar praticar mais. Essa irritação no trânsito. Tem crente que é manso, calmo, mas ele senta atrás de um volante do carro e ele se transforma. Né? Ele fica raivoso, irritadíssimo, briga com todo mundo. Esses dias eu vi uma irmã
né? Vou falar porque ela não está presente. Ela uma pequena carona. De repente eu olhei e estava brincando. O que é isso? Meu Deus, eu não te conheço, você é tão calma. Não, porque quando eu estou dirigindo, eu fico assim. Falo, meu Deus, que transformação. Que transformação. Queridos, você precisa se deixar ser transformado. Eu creio que esse é um tempo de nós alcançarmos isso. E eu digo mais, amados, pessoas que vivem, sabe, fatigados, além do normal. E eu penso, amados, que há muita gente assim. E há um pensamento que diz exatamente isso. Onde as sociedades modernas tornaram-se uma fábrica de pessoas ansiosas e o normal é estar estressado. Você já percebeu que existem pessoas que vivem estressadas? Está o tempo todo estressado. O tempo todo, eu chamo de irmão nervosinho, né? Está sempre nervoso, nervosinho. Não precisa de muito, ainda mais, digo mais, né? Irritadíssimo, está sempre cansado. O normal é abraçar as árvores e falar com as flores, né? Parece que isso é normal. Eu digo, muita gente faz da vida um espetáculo, está sempre se vitimando. E se estiver estressado na vida, você é normal. Anormal é ser calmo. Eu digo para você, Deus vai te dar uma sabedoria hoje, para você gerenciar o teu humor, para você gerenciar as suas emoções. O conformista acredita que todas as pessoas são obra do destino. Então já o ativista acredita que o destino é uma questão de escolha. O conformista é vítima do seu passado. O ativista, ele é o autor da sua própria história. O conformista vê a tempestade e se amedronta. O ativista vê no mesmo ambiente a chuva e a oportunidade de cultivar, de crescer. O conformista, ele se aprisiona no passado. O ativista, ele se liberta do presente. Existem seres humanos, amados, que são 100% conformistas ou ativistas. Você vai ver que tanto um quanto o outro precisa estar ponderado, ou seja, estar controlado. Eu digo, ninguém bloqueia a sua vida de maneira sem se dar conta do que quer. Tem muita gente que de maneira sutil tem se gerado, ou seja, tem se boicotado ao longo da vida. São eles os causadores dos maiores problemas, das maiores barreiras, que eles mesmos não se perceberam, não se acordaram. Mas hoje o Senhor quer que você possa hoje perceber, discernir e entender que Josué, ele poderia ter errado, como errou Moisés e tantos outros líderes, mas ele buscou aqui ouvir a direção de Deus. E qual foi a palavra do Senhor? Disse o Senhor para ele: não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas tenha um cuidado de prudentemente te conduzir, porque então farás prosperar o teu caminho, e tudo quanto fizeres serás bem sucedido. Quem crê que Deus vai te dar prudência, meu irmão, vai te dar uma percepção, vai te dar uma visão, vai te dar, aleluia, uma audição diferente. Quem crê que isso é possível, levante a sua mão e diga glória a Deus. Ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar. Então Josué deveria ser forte e corajoso, não apenas para liderar, mas para obedecer fielmente o que o Senhor disse. Muita gente sabe o que tem que ser feito, mas não faz. Obediência não pode ser protelada. Fala comigo, obediência tem que ser praticada. Quem crê que é tempo de praticarmos mais? Fala comigo, praticar mais e falar menos. Nós falamos demais, irmão. Falamos demais. Somos ávidos e bons na dialética, na oratória, mas na prática somos péssimos. Deus, ele quer te dar uma prática acentuada. Aliás, que você fale menos, mas que as tuas obras falem mais. Que você fale menos, mas que o teu evangelho vivido pregue mais. Aleluia. Que aquilo que nós falamos aqui possa ser uma máxima de vida, porque a verdade é que uma pequena dose de coragem é suficiente para obedecer alguns aspectos da lei de Deus, mas é necessário grande força e coragem para fazer um segundo toda a lei, conforme toda a lei que o Senhor ordenou. Nós somos tendenciosos a guardar aquilo que nós não temos queda, não é, fraqueza para nós.
Quem já percebeu que nós somos assim? Somos tendenciosos. Demonstramos o que acertamos e escondemos o que erramos. Deus quer fazer hoje uma auditoria na sua fé. Quem crê que é tempo de fazer um balanço da sua fé? Perceber os erros e fazer com que eles sejam transformados em acertos. Errar menos e acertar mais. Eu creio que o Senhor vai gerar através do Espírito Santo. Quem crê que o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E quem crê que o Espírito de Deus vai mostrar para cada um de nós aonde e o que precisamos mudar. Quem crê que o Espírito de Deus, ele vem sobre as nossas vidas nos capacitar, nos levantar e nos habilitar. Porque muitos fraquejam porque guardam a lei parcialmente, ou escolhem determinados aspectos da lei para serem fiéis, menosprezando outros aspectos igualmente importantes. Eu digo para você, igualmente importantes. Então é preciso ter coragem para viver a palavra de Deus. Não é preciso ter força para obedecer parcialmente, mas é preciso ter força para uma obediência integral, para fazermos valer a pena. E é isso que o Senhor falou, que é necessário ter força e coragem para continuar na fé. Quem caminha pela fé? O Senhor usa a expressão crendo, aleluia, crendo que Deus estará conosco por onde quer que andarmos. Quem crê que os passos do homem do Senhor, dos homens de Deus, são confirmados pelo Senhor. Quem crê que a cada direção Deus nos dá, Deus nos orienta, Deus nos mostra. Deus, ele quer confirmar os teus passos. Há caminhos que ao homem parecem direito, mas ao final deles são caminhos de morte. Deus, ele vai confirmar os teus passos. E não raramente, amados, nós nos percebemos sós. Eu digo para você que há muita gente desanimando, porque se vem enfraquecendo, se vem realmente fadigados. Se perdermos a compreensão, eu digo para você que se perdermos a compreensão, se percebermos a compreensão da companhia divina, quem crê que Deus é contigo? Quem crê que o Espírito de Deus está sempre com você? Então fale para ele a sua fraqueza. Quando você perceber que não tem mais fôlego e que vai lhe faltar força, abra o teu coração e diga: Senhor, eu tenho coragem, mas me falta força. Se você perceber que tem força, mas lhe falta coragem, ore e diga: Senhor, eu preciso do espírito de ousadia agora. Eu creio que é assim que nós vencemos. Porque em determinadas áreas e em momentos da minha vida e da tua vida, nós precisamos exatamente tanto de força como de coragem. Quantas não foram as vezes que você se viu tendo força, mas lhe faltou coragem para se enfrentar? Quem já percebeu que as nossas fraquezas são muitas vezes como objetos domésticos que nós cultuamos e conservamos de uma forma muito sutil? Percebemos? Não é nada não, é só uma fraqueza, não é nada não, é só uma falta de coragem. Querido, Deus quer que você se livre desse medo. Deus quer que você se liberte dessa tendência. Quem sabe seja uma fraqueza sutil, por exemplo, você não aguenta e comete mentiras, pequenos erros. Ou seja, deslizes que você normalmente já se habituou e diz: não é nada, isso é assim mesmo, nunca foi diferente, meu pai era assim, meus tios são assim. Querido, você pode ser diferente. Aliás, Deus quer que você seja diferente, porque uma pitada de diferente vale mais do que 10 toneladas de iguais. Quem crê que você pode ser diferente? Quem crê que o Espírito de Deus em nós faz a diferença? Diga glória a Deus aí, meu irmão. Então nós precisamos entender que Deus está conosco, que nós não caminhamos sozinhos. Disse Jesus: estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então Deus está com você. E certamente, se fraquejarmos, o Senhor nos levantará. A Bíblia diz em Provérbios 24:16: 7 vezes cairá o justo, mas Deus o levantará. Quem crê que Deus te levanta?
Quem crê que Deus te põe de pé? A mão do Senhor te alcança nesta noite. A mão do Senhor te põe de pé nesta noite. A mão do Senhor alcança a sua família, alcança a sua vida. E Ele está dizendo, aleluia, esta é a palavra rema para a sua vida nesta noite. Elias estava debaixo de um zimbro, depressivo, cansado, fadigado, estressado. E diz a Bíblia que o Senhor foi a ele e o alimentou. E com a força daquela comida, ele caminhou até Horebe, até a casa de Deus. Eu creio que Deus vai te levar até o centro do seu propósito. Se lhe faltou força, o Senhor te trouxe aqui hoje, porque Ele tem pão e água, Ele tem alimento, Ele tem força para você. Ele está dizendo, se Elias chegou, você também vai chegar. Se Elias continuou a caminhada, a tua não vai parar agora. Você vai chegar até onde Deus programou para você chegar. Você, em nome do Senhor Jesus, nasceu para vencer, porque disse João em sua epístola, todos aqueles que são nascidos de Deus, vencem. Quem crê que o Senhor te gerou para vencer, levante a mão, diga glória a Deus aí, meu irmão, e dê uma salva de palmas para Ele. A única forma, aleluia, de não, aleluia, vencermos, a única forma de não nos espantarmos e não temermos, é não perder a certeza ou a perspectiva de Deus sobre a nossa história. É isso que nos dá coragem, é isso que nos dá a compreensão que Deus é poderoso, que Deus é soberano. Então precisamos ter certeza que Deus está ao nosso lado, para que não venhamos nos assustar. A ideia de não se espantar é de que eventualmente podemos ficar sobrecarregados. E quem sabe, amados, sobressaltados, ou seja, com aquilo que nos acontece, que nos ameaça, que nos geram desequilíbrio, que nos geram frustrações. E não podemos manter a serenidade diante da oposição, se nós nos esquecermos que Deus está conosco. Então ser forte e corajoso, porque Deus está conosco, Ele vai te surpreender. Quem crê no Deus que abre o Rio Jordão, como abriu para Josué, o Jordão se abriu para Josué. A Bíblia diz que Josué venceu diante de uma muralha chamada a cidade de Jericó, onde por 7 dias eles tiveram que rodear aquela grande muralha, e a Bíblia diz que no 7º dia eles tocaram a trombeta e aquela muralha saiu da frente deles e eles alcançaram a vitória. Querido, existem barreiras, mas se existirem barreiras, é para serem, aleluia, suplantadas, aleluia, transpassadas, para serem vencidas e rompidas. Quem crê que é tempo de romper barreiras? Quem crê que é tempo de dar, aleluia, saltos por cima? E a Bíblia diz, com o Senhor eu saltarei uma muralha, eu destruirei um exército. Quem crê nisso, levante a tua mão aí, diga glória a Deus, irmão. É isso que vai acontecer com você. Então não temas, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. É tempo de cura para a sua vida. Quem sabe você não tem se dado conta que esta é uma noite de cura. Quem crê no Senhor que te cura nesta noite? Quem crê que é um refrigério para a sua alma? Disse Davi, refrigera a minha alma. Quem sabe a tua alma esteja tão cansada, tão fadigada, tão sobrecarregada. Mas disse Jesus, vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor tem hoje para você um alívio. Ele vai tirar você desta pressão. Ele vai tirar você desta angústia. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Eu já tenho que parar, é uma pena, mas eu quero que você não falte na próxima quinta-feira. Eu quero convidar você a receber esta palavra no teu espírito nesta noite. Ser forte e corajoso. Sabe o seu lugar? Vem aqui na frente. O Senhor tem força para você. Eu quero ministrar você nessa noite. Eu quero orar por você nessa noite. O Senhor quer transformar, quer renovar você, quer te dar ousadia, quer te dar força e coragem. Pode vir aqui à frente. Eu quero ministrar você e dizer para você a história que, uma certa feita, uma senhora pegou uma carona cheia de bagagens e malas.
O carro estava vazio, a viagem era longa, mas ela sentou no banco de trás, e aquele senhor foi ao longo do caminho falando e conversando com ela, até que em uma curva, ela não teve como se manter segura, porque havia muitas malas, algumas estavam sobre os seus braços, outras sobre os seus ombros, ou seja, sobre a sua coxa, melhor dizendo, e ela ali, angustiada, tentando manter as malas. O Senhor disse: Senhora, esse tempo todo com esse peso? Pois é, são as minhas malas, é muita coisa, né? Não, senhora, põe aí do lado, mas é muita coisa, não, põe do lado, põe no chão, põe do lado. Vamos parar o carro, vamos pôr no porta-malas essas bagagens. Ele disse: não, deixa comigo, deixa que eu levo, eu não quero pesar mais. Quando ela disse isso, o Senhor falou: não, o carro já está levando tudo, as malas já fazem parte, deixa que o carro vai levar. O peso, põe no porta-malas, não leva nas mãos, não leva sobre os seus ombros, sobre o seu colo, sobre a sua vida. Quem caminha com Jesus aqui? Por que você carrega bagagens que você já deveria ter aberto mão delas? Se é Jesus que te conduz. Por que nós temos o hábito de trazer o peso sobre os nossos ombros, sobre a nossa mão? E mesmo que Jesus esteja nos dando uma carona, nos carregando, nós estamos dizendo: não, deixa que eu seguro, deixa que eu dou um jeito. Não! Você precisa aliviar essa bagagem. Você precisa deixar esse peso, quem sabe, está pesando a tua mente, tem feito você se tornar uma pessoa bomba relógio, porque tem bagagens por todos os lados. São bagagens que você traz por falta de perdão, são bagagens que você traz porque você se culpa, você se cobra, são bagagens que você não se perdoa ainda, até hoje você ainda carrega com você traumas, dores, palavras, momentos, situações, tristezas, decepções, angústias, frustrações. E o Senhor está dizendo: essa bagagem, até quando elas vão fazer parte da sua vida? Vão te impedir de ter uma viagem tranquila, de ficar mais tranquilo, enquanto o Senhor é que te conduz, é Ele que te está conduzindo. Alivie hoje, tire esse peso de sobre os seus ombros. Disse Jesus: lançai sobre mim as vossas dores, lançai sobre mim as vossas ansiedades. Quem quer ter tempo de nós aliviarmos o peso? Feche os seus olhos. Deixa o Senhor tirar você dessa situação. Deixa o Senhor te tirar dessa angústia. Deixa o Senhor tirar você dessa pressão. Deixa o Senhor te libertar dessas cadeias, dessas algemas. Deixa o Senhor tirar você dessa crise. Essa crise vai passar. Quem sabe você não está sendo feliz nesta nova oportunidade da sua vida, porque você ainda está com o passado que você não resolveu. Eu digo para você: pare de ficar se envolvendo com traumas do teu passado, e quando você está tendo uma oportunidade no presente de seguir em frente, de ser feliz, de mudar a vida, de mudar de vida, de mudar o rumo da tua história, você precisa olhar para trás e estar em paz com o teu passado, fazer as pazes com ele, porque quem não está em paz com o seu passado, certamente não estará em paz com o seu futuro. Está proibido de ter futuro, de ter futuro. Hoje o Senhor quer restaurar o teu emocional, Ele quer reconstruir as tuas forças, Ele quer refazer as tuas forças, Ele quer te dar ousadia, Ele quer te dar coragem. Em nome de Jesus, você precisa ter coragem de olhar nos teus olhos e dizer: eu te perdoo. Olhar nos teus olhos e
disse Davi: livre a minha alma da prisão, e eu louvarei o teu nome. Por isso nós te oramos, Senhor, porque cremos que o Senhor tem uma unção que liberta, tem uma transformação e tem uma cura para as nossas almas. Nós cremos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que crê, levante a sua mão. Aleluia. Receba o refrigério. Vai. Receba. 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 Receba o novo tempo de Deus para a sua vida. Receba. Receba. Deus tem um novo tempo. Você vai passar. Você vai romper. Você vai vencer. Você vai alcançar. E você vai desfrutar de um novo tempo. Em nome de Jesus, Deus tem um novo tempo para você. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Volta a lugar em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe a todos. Aleluia. Esse é o novo tempo de Deus para as nossas vidas e para a nossa igreja.